Olá, caro colega, cara colega. Vamos à segunda parte da nossa aula sobre fibrose cística. Então, agora falando sobre as alterações pancreáticas da fibrose cística. Só fazendo uma breve revisão da fisiologia do pâncreas. O pâncreas ele tem duas funções básicas. Ele tem uma função de pâncreas exócrino, onde ele secreta enzimas digestivas para a digestão de lipídios e proteínas, e assim como bicarbonato, que torna o pH mais alcalino e faz uma atuação enzimática mais adequada. E o pâncreas também tem uma função endócrina com a produção de insulina, que serve para colocar a glicose dentro da célula, como nós já sabemos disso dos pacientes com diabetes. Da mesma maneira que ocorre nos pulmões, ocorre também no pâncreas. Os íons cloro têm dificuldade de passar pela membrana apical da célula, ele acaba puxando o sódio, que por sua vez puxa também a água, e nós teremos no pâncreas uma desidratação da secreção pancreática, assim como ocorre na secreção pulmonar. Essa desidratação da secreção pancreática promove uma obstrução dos ductos pancreáticos. Essa obstrução acarreta num déficit de secreção de enzimas para a luz intestinal. Nós vamos ter uma menor ou uma ausência de secreção das enzimas pancreáticas, que são responsáveis pela digestão de gorduras, principalmente, e de proteínas também, na luz intestinal. Há também um déficit de secreção do bicarbonato na luz intestinal. Tanto as enzimas como o bicarbonato não vão estar sendo secretadas para o intestino. O que ocorre tudo isso? Uma digestão inadequada de gorduras e proteínas pelo organismo, pelo intestino. Essa insuficiência pancreática exócrina, explicada no slide passado, ocorre em 85% a 90% dos casos com fibrose cística. Quer dizer, a grande maioria dos pacientes fibrocísticos vão ter insuficiência pancreática exócrina. E já inicialmente ocorre no primeiro ano de vida. Uma vez que é uma doença genética, né, os sintomas tendem a ocorrer precocemente. 40% já é identificado ao nascimento a presença de fezes gordurosas. Menos frequentemente pode ocorrer uma ativação de enzimas dentro do pâncreas e isso promover a destruição das ilhotas de Langerhans e o paciente também ter déficit de produção de insulina e desenvolver uma diabetes. Então, nós temos alguns pacientes com fibrose cística que desenvolvem diabetes também, fazendo a dupla, né? A insuficiência pancreática exócrina e a insuficiência pancreática endócrina também. Quais são os sintomas da insuficiência pancreática? Como disse no slide anterior, a esteatorreia é o mais visível, é a presença de gordura nas fezes. As próprias mães dos pacientes, os próprios pais já identificam que a criança tem gordura nas fezes. As fezes podem ser explosivas e volumosas, é uma outra situação. Um odor mais fétido do que o normal pela presença da gordura nas fezes. Uma flatulência excessiva dos pacientes também pode acontecer, além de distensão abdominal e, no fim, a desnutrição pelo déficit de absorção de gorduras e proteínas. Lembrando que contribui para essa desnutrição as infecções pulmonares de repetição que vimos na primeira parte da nossa aula. Vamos entrar agora na fisiopatologia dos seios da face. Do mesmo jeito que ocorre no pulmão, o muco espesso também vai ocorrer nos seios da face, decorrente daquele déficit da troca de cloro, da saída do cloro e, consequentemente, a entrada do sódio e da água para dentro da célula, com o muco desidratado e espesso no seio da face. E aqui a mesma fisiologia do trato respiratório inferior, dos pulmões. O clearance, que é a limpeza do muco, ele é prejudicado, provocando estase do muco. Existe um bloqueio nos ossos de drenagem dos seios da face, que os ossos de drenagem já são estreitos por vida, e quando você tem um muco espesso,
ele se torna mais difícil de ser expulso e mais fácil de ser obstruído. Então, eles fazem colonização crônica, assim como no pulmão, e fazem sinusopatia crônica de repetição ou sinusite de repetição e, consequentemente, também polipose nasal, que é uma decorrência dessa sinusite crônica. Aqui só ilustrando, está o seio da face, a anatomia normal do seio da face. Vocês vejam que aqui é o seio maxilar e olha o ósseo de drenagem, como ele é estreito aqui nessa posição, tá? Bilateralmente. Então, vocês veem que o ósseo de drenagem do seio da face são bem estreitos e qualquer secreção mais espessa pode acarretar numa obstrução, que é o que acontece aqui na fibrose cística. Essa é uma tomografia normal, você vê que o seio da face está aerado, está preto, né? O que é preto no exame de imagem ele é aerado. Olha aqui o ósseo de drenagem, olha como ele é estreito, tá certo? Então, mas aqui está normal, são os seios da face e tal. Essa é uma radiografia do seio da face. Sabemos hoje que nem se usa mais radiografia do seio da face para diagnóstico de sinusite, é um diagnóstico clínico, mas você vê aqui, ó, esse seio maxilar bem aerado e esse aqui todo preenchido por secreção, por líquido, né? Aqui provavelmente tem uma sinusite aguda, não se sabe se é viral ou bacteriana aqui, não é um paciente com fibrose cística, é só para mostrar e ilustrar a aula. E numa tomografia, né, que é o exame que consegue ter uma melhor visualização, apesar de termos que lembrar que não há necessidade de a gente fazer tomografia para todas as crianças com sinusite, uma vez que a irradiação é grande desse exame, então fazemos quando é necessário, mas só para mostrar aqui a diferença de um seio bem aerado para um seio obstruído por secreção. Com certeza esse paciente aqui não tem fibrose cística, senão ele estaria com os dois seios da face mais obstruídos por secreção. Então, qual é a sintomatologia da patologia rinocinusal? Tosse produtiva, que também pode se confundir com a tosse produtiva pulmonar. Veja como é complicada essa situação de tosse, né, do paciente com fibrose cística, mas é um dos sintomas da sinusite também a tosse produtiva. Obstrução nasal constante, rinorreia escura, né? A gente sabe que o paciente, como ele tem esse muco espesso, ele coloniza e acaba com uma secreção mais escura desses pacientes. São pacientes que tendem a perder o olfato, não totalmente, talvez alguns totalmente, mas existe uma anosmia mais intensa nesses pacientes. Pode acontecer também mau hálito e cefaleia, que é um dos sintomas clássicos, é claro, da sinusite, tanto aguda como crônica. Vamos falar sobre as alterações intestinais do trato digestório. Então, existem algumas situações que podem acontecer nos pacientes com fibrose cística. A primeira delas é o íleo meconial, que é a obstrução do íleo pelo mecônio. Então, isso acontece ainda nas primeiras 48, 72 horas de vida. A literatura mostra que em torno de 20% dos pacientes com fibrose cística apresentam o íleo meconial, o que quer dizer que todo paciente com íleo meconial a gente tem que investigar a fibrose cística. Essa é a manifestação mais precoce da fibrose cística em muitos casos, né? Como disse a vocês, em 20% dos casos, e ele provoca uma impactação de mecônio na luz intestinal. Então, ele provoca uma obstrução intestinal, muitas vezes a necessidade de cirurgia para isso, outras vezes consegue se resolver com o tratamento clínico. Então, o íleo meconial se caracteriza pela ausência de evacuação após o nascimento, que traz uma distensão abdominal, como vemos aqui no recém-nascido nessa fotografia. Pode haver uma massa palpável e a criança acaba que ela não consegue fazer a digestão da alimentação. Então, ela provoca vômito de repetição com distensão abdominal. Sabemos que tem aqui uma obstrução e o íleo meconial é uma das causas de obstrução intestinal no recém-nascido. Claro, pode ter outras, né? Malformações congênitas, intestinais e assim por diante, mas o íleo meconial é uma delas e é decorrente da fibrose cística. Nas crianças maiores pode ocorrer a intussuscepção, que é a invaginação intestinal, a parede do intestino ela se invagina
nela mesma, como a gente vê nessa figura. Isso vai causar uma obstrução intestinal. O prolapso retal é uma outra situação, bastante desagradável, por sinal. E também a obstrução intestinal distal pode acontecer nos pacientes com fibrose cística. Vamos ver as alterações do fígado. No fígado, o acometimento ocorre principalmente em ductos biliares intra e extrahepáticos. Da mesma forma que as secreções pancreáticas, pulmonares e de seios da face, a secreção biliar pode se tornar mais espessa e pode promover uma impactação nesses ductos e uma obstrução consequente. Então, pode haver uma dilatação de vias biliares. Isso, em longo prazo, pode causar uma cirrose hepática no paciente e suas consequências trágicas, né? Que a cirrose hepática traz consequências muito maléficas para o paciente. Em termos de sintomatologia, né, de alterações, elevação das enzimas hepáticas, TGO, TGP, gama-GT, hiperbilirrubinemia principalmente direta, com a elevação da bilirrubina direta ou a bilirrubina conjugada, é a mesma coisa. Presença de barro biliar e pode ser formado litíase, cálculos biliares podem ser formados. Com a presença da cirrose futuramente, pode haver coagulopatias, porque o fígado ele é responsável por produção de alguns fatores de coagulação. A cirrose pode provocar ascite e também, mais à frente, a encefalopatia hepática, que é uma situação muito grave para os pacientes com doença hepática. Falando sobre o aparelho hepático, nos pacientes com fibrose cística, as alterações do distúrbio do canal do cloro promovem especiamento das secreções prostáticas desses pacientes e, consequentemente, obstruções dos ductos deferentes, com possibilidade de infertilidade masculina para os pacientes com fibrose cística. E, por fim, vamos ver as alterações nas glândulas do corpo. Na glândula sudorípara existe uma diferença em relação aos outros tecidos, que nos outros tecidos o cloro ele não consegue sair da célula da membrana apical. Na glândula sudorípara ele não consegue entrar. Então o cloro não penetra na célula e ele acaba puxando o sódio e puxando a água. Como está na pele, a água é evaporada para o meio externo e nós temos um suor rico em NaCl. Em algumas crianças, em alguns pacientes, nós podemos notar na testa um acúmulo de sal decorrente justamente dessa não entrada do cloro e do sódio que acompanha o cloro, formando o NaCl. Por isso é a chamada doença do suor salgado ou a doença do beijo salgado. Nas glândulas salivares, essas glândulas também são obstruídas pela saliva espessa e provocam hipertrofia da glândula salivar. Então, o quadro clínico do nosso paciente, ele tem sintomas respiratórios, já foi dito, mas eu vou reforçar, tosse produtiva, que já falamos, pneumonias de repetição, aprisionamento aéreo com tórax em barril, o baqueteamento digital naqueles pacientes que têm hipóxia crônica, uma ausculta pulmonar alterada, podemos ter afecção de vias aéreas superiores com sinusite e aqueles sintomas que já falamos, e também são pacientes que podem ter o refluxo gastroesofágico. Outros sintomas, a diarreia decorrente da esteatorreia, constipação intestinal menos frequentemente, mas pode acontecer. São pacientes desnutridos pelo grau de menor absorção de nutrientes e pelas infecções de repetição respiratórias. Pode ter diabetes, pode ter hiperglicemia e podem ter icterícia se houver lesão hepática associada. Como é feito o diagnóstico da fibrose cística, é importante que esse diagnóstico seja feito o mais precocemente possível, porque nós podemos retardar os efeitos deletérios, principalmente pulmonares, que são efeitos progressivos
decorrentes das lesões pulmonares. Então, felizmente, essa suspeita diagnóstica hoje é feita pela tripsina imunorreativa. A tripsina imunorreativa, ela é uma enzima que é precedente da enzima digestiva do pâncreas. Então, esse exame é realizado pelo teste do pezinho e ele está hoje, felizmente, já distribuído em todo o país. Então, quando existe uma elevação da tripsina imunorreativa no teste do pezinho, todos esses pacientes que têm essa elevação, eles são obrigatoriamente investigados para fibrose cística. Como é que funciona essa situação? A criança faz o teste do pezinho é realizado, a tripsina imunorreativa, se ela tiver elevada, até 30 dias de vida ela deve ser repetida. Se ela continuar elevada, então é feito o diagnóstico, é feito o exame do cloro no suor, como vamos ver um pouco mais à frente. A grande maioria dos pacientes com tripsina imunorreativa elevada, elas não vão apresentar fibrose cística. Então esse é apenas um teste de triagem neonatal, certo? A grande maioria dos que dão alterado da primeira vez, na segunda coleta ele já vai dar normal. Então, mas de todo jeito, todo paciente com tripsina imunorreativa elevada deve ser encaminhada para um serviço de referência de triagem neonatal para investigação da fibrose cística. O diagnóstico definitivo da fibrose cística se dá pela dosagem do cloro no suor. Como já explicamos pela fisiopatologia, o cloro no suor ele vai estar elevado em relação a uma pessoa normal que não tenha fibrose cística. Então, esses são os valores preconizados, né? Essa coleta do suor, ela é feita por uma substância chamada pilocarpina, então é colocado na pele da criança a pilocarpina, e essa pilocarpina vai estimular a produção do suor. Então, quando resultados abaixo de 40 mg por decilitro, é considerado normal, a criança não tem fibrose cística. Em 40 a 60, deixa uma situação de dúvida. Então, esse exame deve ser repetido para averiguação adequada. E acima de 60 mg já é provável diagnóstico de fibrose cística. Então, aqui nós fazemos, pela dosagem do cloro do suor, o diagnóstico de fibrose cística. Pode haver alguns falsos positivos, paciente com hipertireoidismo, mas são poucas situações. E pode haver algum falso negativo quando o exame não é bem coletado, quando não é coletado da maneira correta e assim por diante. Mas, de uma maneira geral, o diagnóstico de fibrose cística é feito pela dosagem de cloro no suor. Existe também o diagnóstico, aqui é só a coleta, como você pode ver, então é colocada a pilocarpina, a pilocarpina estimula a produção do suor, ele é coletado e é dosado através da coleta. E existe também o estudo genético, que ele define qual a mutação genética, qual a importância de se saber a mutação genética. Vamos explicar isso a vocês no tratamento da fibrose cística. E finalmente chegamos no tratamento da fibrose cística, lembrar que ela deve ser tratada do ponto de vista multiprofissional. São pacientes que precisam de acompanhamento de nutricionista, de gastroenterologista, de pneumologista, de endocrinologista, de psicólogo, de fisioterapeuta e assim por diante. Então, praticamente todos os profissionais de saúde vão estar envolvidos no tratamento de pacientes com fibrose cística. A insuficiência pancreática ela é tratada através da reposição de enzimas pancreáticas. O paciente vai tomar essas enzimas pancreáticas durante as refeições que ele for fazendo. Existe um cálculo de acordo com o peso, né, para você saber qual a dose que ele vai tomar, mas é uma situação que resolve a insuficiência pancreática, pelo menos essa reposição das enzimas pancreáticas. A doença sinusal ela tem que ser avaliada de paciente para paciente. O objetivo é a melhora do clearance dos seios da face, da limpeza de secreções. Por vezes, há necessidade do uso de antibiótico no tratamento das infecções.
e algumas vezes a necessidade de cirurgia para ampliar esse ósseo de drenagem. A técnica cirúrgica eu não vou falar aqui, eu não sou otorrino, mas o objetivo é ampliar esse ósseo de drenagem para melhor clearance de secreções dos seios da face nesses pacientes. E o tratamento da doença pulmonar, como ele é o órgão mais acometido, é o que temos que ter mais cuidado. O objetivo sempre é a melhora do clearance das secreções pulmonares. Uma segunda situação é que a necessidade de tratamento das infecções, quando elas aparecerem, são pacientes que temos que ficar sempre de olho vivo para a presença das infecções pulmonares, que já explicamos por que são mais frequentes. A fisioterapia é muito importante para esses pacientes, para esse clearance ser mais eficiente. Então, o paciente deve fazer fisioterapia praticamente diariamente. Claro que ele vai fazer essa fisioterapia em domicílio e mais ou menos uma vez por semana, 2 vezes por semana, dependendo da necessidade, ele deve fazer com o próprio fisioterapeuta. Utiliza-se uma medicação chamada Dornase alfa. Essa medicação ela tem a capacidade de fluidificar o muco brônquico e, consequentemente, melhorar o clearance também das secreções. Você vê que tudo gira aqui em melhora dessa limpeza de secreções. Pode ser usado solução salina hipertônica, é pouco controverso na literatura, assim como o uso de broncodilatadores em algumas situações podem ser usados também, né? O salbutamol, o fenalterol ou a terbutalina, que é apenas endovenoso. Então também podem ser utilizados. Em termos de antibiótico terapia, deve ser feito de acordo com o agente etiológico, por isso é que deve estar sempre solicitando culturas de escarro ou suave de orofaringe para que sejam monitorados a presença de colonização, principalmente por pseudomonas, e fazer uma relação com o quadro clínico do paciente, ver se há necessidade de uso de antibiótico. Lembrar que devemos mais ou menos ter um raciocínio no início dos primeiros anos de vida, quais são os germes mais prevalentes, o estáfilo, o pneumococo, o hemófilos. Então devemos direcionar para isso. Acima de 5 anos, a pseudomonas já pode estar presente, ou alguns outros patógenos também. Então, tudo a gente tem que avaliar o paciente como um todo para a escolha do antibiótico, nem estar fazendo antibiótico sem necessidade, nem estar fazendo antibiótico de largo espectro demais também sem necessidade. Tudo vai ser avaliado de paciente para paciente e situação para situação. O Staphylo aureus, nos casos leves, a sulfa, a cefalexina, o amoxicilina clavulato, ele geralmente é suficiente. Nos casos mais moderados, a oxacilina ou a clindamicina. E nos resistentes, né, os Staphylococcus massa, a vancomicina é a mais indicada. Nos pacientes com pseudomonas, eu estou dando aqui uma geral, tá? Para que se tenha a noção. Os pacientes com pseudomonas, a ciprofloxacina é hoje um tratamento bem interessante, apesar de a gente saber das contraindicações em pediatria para crianças abaixo da adolescência, mas é uma droga que combate bem e o tratamento é domiciliar, isso facilita bastante. Temos também a tobramicina e a colistina, que pode ser feita de modo inalatório, que também através da nebulização, que também fica bem fácil de tratar. Pacientes que precisam internar, o ceftazidime e a micacina são duas drogas que pegam bem a pseudomonas, principalmente quando dadas em conjunto. Outra droga são os carbapenêmicos, né, o meropenem ou o imipenem também, e uma outra cefalosporina de quarta geração, que é o cefepime. Bom, mas aí, recentemente, surgiram novas medicações para tratamento da fibrose cística. São medicações que tendem a mudar o curso da evolução de pacientes com fibrose cística, porque eles conseguem atuar no problema básico da fibrose cística, que é o transporte do cloro pela membrana plasmática. Então, esse tratamento começou a ser feito nos Estados Unidos e na Europa, mais ou menos pouco mais de 10 anos, e recentemente, quando eu digo recentemente, no último ano chegou ao Brasil. Eu estou gravando essa aula em junho de 2024,
e nós agora estamos implementando o uso dessas medicações, que são os moduladores das proteínas CFTR, que tem a capacidade de corrigir o defeito do transporte de cloro nas células. Então foram anos e anos de pesquisa para isso, né? Esses são os verdadeiros heróis da humanidade. Quantas pessoas eles vão salvar com o uso dessas medicações? Então, quais são as medicações? São os corretores, que eles melhoram a abertura da CFTR. Então, aquelas mutações genéticas, por isso que foi importante a gente explicar aquelas mutações. Aquela mutação genética que tem um problema de a proteína não se abrir quando chega na membrana apical, os corretores podem melhorar essa abertura do CFTR. Os potenciadores, eles melhoram o tráfego, eles levam a proteína CFTR até a membrana apical da célula, né, e conseguem com que ela chegue lá na membrana apical. Os estabilizadores, eles aumentam o tempo de permanência da proteína CFTR. Tem alguma daquelas mutações genéticas que ele fica pouco tempo, né, na membrana apical. E os amplificadores aumentam a quantidade de proteína CFTR. Então, os estudos recentes publicados mostram uma melhora significativa na evolução da doença dos pacientes com fibrose cística. Tem vários estudos publicados e que mostram essas alterações. Então, a título de informação, nós temos hoje disponível no Brasil dos moduladores da CFTR, os corretores, que é o ivacaftor, e os potenciadores, o lumacaftor, o tezacaftor e o elexacaftor. Eu vou falar aqui o nome comercial das medicações existentes hoje, o Calideco, que é o ivacaftor, apenas nos de classe 3, o Orkambi, que é o ivacaftor e mais o lumacaftor, que pode ser usado em delta F508, que é a maioria dos nossos pacientes. O Sindeco, que tem o ivacaftor, o tezacaftor, também em delta F508 e outros. E o Trikafta, que chegou ao Brasil recentemente, o ivacaftor, o tezacaftor, o elexacaftor, também o delta F508. E a vantagem aqui é tratar o heterozigoto da delta F508. Quer dizer, basta o paciente ter uma das duas alterações delta F508 que essa medicação pode ser feita. São medicações, claro, de custo elevado, difícil para um paciente bancar um tratamento desse, mas o governo ele já foi aprovado pela Anvisa e o governo está iniciando esse processo de fornecimento das medicações para os pacientes com fibrose cística, o que vem ser uma esperança muito grande para esses pacientes, de acordo com a resposta que tem tido nas publicações médicas. E aqui mostrando os estudos, veja só, aqui é o VF1, olha aqui, antes do início da medicação, e olha como houve uma elevação do VF1 nesses pacientes, e após aqui, 24 semanas do uso da medicação. Esse outro gráfico mostra o cloro no suor. Então, o cloro no suor, tá vendo? Olha como caiu o cloro no suor desses pacientes, foi repetido o uso do cloro, o exame do cloro do suor. Esse é um score de qualidade de vida, veja como subiu a qualidade de vida dos pacientes após 24 semanas. E esses dois aqui são relativos ao aumento de peso, aumento de IMC de peso, olha como subiu o peso, subiu o IMC dos pacientes. Então a resposta foi realmente muito boa e os relatos que nós estamos tendo dos pacientes que já iniciaram no Brasil, de melhora clínica, são realmente muito boas. Então a esperança, digo mais uma vez, para os pacientes com fibrose cística, com essa introdução dessas novas medicações. E aqui eu queria deixar uma última mensagem, uma mensagem de esperança, mais uma vez falando de esperança para esses pacientes. Essa é uma fotografia de um slide mostrado no último congresso de fibrose cística, que eu tive presente, numa aula do Dr. Rodrigo Atanásio, que eu peço licença para mostrar esse slide. Esse slide mostra um paciente lá no início do diagnóstico de fibrose cística, veja a desnutrição da criança,
tecido celular subcutâneo aqui escasso, pouca musculatura, um abdômen distendido e uma criança com mau prognóstico, desnutrição completa com mau prognóstico. Só em 1989 foi isolado o gene da fibrose cística, o gene do CFTR, que é a enzima do transporte do cloro, e você veja que já faz pouco tempo isso daqui, né? E aí possibilitou eu entender-se mais sobre a doença e o início de tratamento. Então, hoje em dia, a gente tem os pacientes nessa situação. O que chama a atenção nessa fotografia é que quem tem fibrose cística aqui é a mãe das crianças e não as duas, certo? Então, pacientes que chegaram na vida adulta, que estão com a vida normal, como todas as pessoas, e que têm filhos que formam família, e que essa é a esperança que nós temos para os nossos pacientes com fibrose cística, com esses novos tratamentos que estão chegando. Chegamos ao final da nossa aula sobre fibrose cística. Espero que você tenha gostado. Espero que as informações lhe tenham sido úteis, que você tenha aprendido um pouco mais sobre essa doença. No nosso portal nós encontramos outras aulas sobre pneumologia e encontramos aulas para não profissionais de saúde, por exemplo, para pais ou para pacientes portadores de doenças pulmonares. Temos uma aula sobre fibrose cística, também para não profissionais de saúde, onde usamos uma linguagem menos técnica para o melhor entendimento. Encontramos ainda no nosso portal alguns cursos sobre a área de pneumologia que você pode fazer para melhorar o seu desempenho profissional e adquirir novas informações. Até a próxima, então.